Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre os prazos de prescrição de 5 anos previstos no parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. O parágrafo 5º do artigo 206 traz 3 incisos com prazo de prescrição de 5 anos. Vamos começar a estudar pelo inciso 1, que diz que prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Vamos começar a estudar o que é dívida líquida. Dívida líquida é aquela dívida certa, de valor certo. Então, se uma pessoa tiver um crédito para cobrar de um devedor referente a um instrumento público ou particular, tanto faz, cuja dívida seja líquida, seja certa, a pessoa terá o prazo de prescrição de 5 anos para exercer a sua pretensão e cobrar esse valor, sob pena de prescrição. Vamos ver um exemplo, então, de uma dívida líquida certa constante de um instrumento público. Na escritura de compra e venda da casa, que é um instrumento público, João ficou de pagar para Luiz o valor de R$10.000 no prazo de 30 dias. Caso João não pague o valor na data do vencimento, Luiz terá o prazo de prescrição, o prazo de 5 anos para exercer a sua pretensão e cobrar o valor de R$10.000 que consta dessa escritura pública, que é um instrumento público. Agora vamos ver um exemplo de uma dívida constante de um instrumento particular. João comprou um trator de seu vizinho Luiz, por meio de um contrato de compra e venda, que é um instrumento particular, e ficou de pagar o valor de R$10.000 em 30 dias. Caso João não pague o valor constante desse instrumento particular no prazo de 30 dias, Luiz terá 5 anos para exercer a sua pretensão e cobrar o valor de R$10.000 sob pena de prescrição. Já estudamos o inciso 1, agora vamos estudar o inciso 2 do parágrafo 5º, que diz que prescreve em 5 anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, dos procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contando o prazo de quando? Da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos e da cessação do mandato. Então, os profissionais liberais, como por exemplo os advogados, os médicos, os dentistas, engenheiros, também os procuradores judiciais, os curadores e os professores, terão o prazo de 5 anos para cobrar os seus honorários, sob pena de prescrição. E o prazo de prescrição de 5 anos vai começar a correr quando? Vai começar a correr assim que se concluírem os serviços do profissional, ou então quando terminarem os contratos, ou quando terminar o mandato. No caso de cobrança de honorários advocatícios, o Estatuto da OAB prevê o prazo de prescrição de 5 anos para a cobrança dos honorários, e esse prazo de 5 anos começará a correr do vencimento do contrato, do trânsito em julgado da sentença que fixar os honorários do advogado, quando terminar o serviço extrajudicial realizado pelo advogado, da desistência do processo ou da transação e, por fim, da renúncia ou da revogação do mandato. Vamos ver um exemplo de prescrição de 5 anos para a cobrança dos honorários de um profissional liberal. João é médico e realizou um procedimento cirúrgico em Maria. Após concluído o serviço, ou seja, após o último atendimento que ele realizou em Maria, João terá o prazo de 5 anos para cobrar os seus honorários sob pena de prescrição. Agora vamos ver um exemplo de cobrança de honorários advocatícios. João é advogado e prestou um serviço de assessoria jurídica para a empresa Delta. Após concluído o serviço, que foi um serviço extrajudicial, João terá o prazo de 5 anos para cobrar os seus honorários, sob pena de prescrição. Já estudamos o inciso 1, já estudamos o inciso 2, agora vamos estudar o inciso 3 do parágrafo 5º, que diz que prescreve em 5 anos a pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. Isso acontece porque aquele que perdeu o processo deve arcar com as custas do processo e devolver algumas despesas que foram pagas, adiantadas pelo vencedor desse processo. Nesse caso, o vencedor do processo então tem o prazo de 5 anos para cobrar do perdedor as despesas sob pena de prescrição. Então vamos ver um exemplo. O autor do processo pagou a perícia que foi realizada nesse processo e ao final do processo o autor foi o vencedor. Agora, o autor poderá cobrar o valor que gastou, que despendeu com a perícia, e poderá cobrar esse valor do réu, que foi quem perdeu o processo. Assim, o autor terá o prazo de 5 anos para cobrar esse valor do réu sob pena de prescrição. Vamos concluir a nossa aula de hoje.
prescreve em 5 anos 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo de conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou do mandato. E 3. A pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e visite nosso site.